Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou a Adriana Carla, com mais um podcast Conversas Inclusivas, dando vez e voz a todas as famílias atípicas, a profissionais e a pessoas com necessidades especiais. E hoje a gente vai falar sobre o impacto do diagnóstico tardio do autismo na vida adulta. Tudo isso aqui no Conversas Inclusivas. A nossa convidada de hoje, eu estou aqui com a Diana Briglia, cirurgiã dentista, diagnosticada recentemente com TEA, e ela vai contar a experiência dela e no que isso mudou e no que isso trouxe de benefício, de certo modo, se reconhecer. A gente vai já conhecer a história da Diana. Diana, primeiramente, quero te agradecer você ter disponibilizado seu tempo para estar aqui compartilhando a sua história com a gente, somando experiências, né? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Então, lá no início, na sua história que a gente estava conversando, você era taxada, né, antigamente, quando criança, Sim. com frescuras, digamos. Exatamente. Cresci. Que não né? Na verdade, eram condições que é do autismo e que hoje, diagnosticada, você pode se compreender em muitas coisas, né? Com E quem certeza. convive com você. E em que momento você começou a desconfiar que havia algo diferente no seu modo de perceber o mundo? Então, em 2022, eu acho, eu tive umas crises, né? Eu nunca tinha tido mesmo, porque eu sempre me controlei muito, eu sempre fui uma pessoa muito controlada. E aí eu comecei a terapia e eu fui erroneamente diagnosticada com transtorno de pânico. E aí eu comecei um namoro, que é o meu atual namorado. E aí vem aquela fase de se conhecer. E aí então eu falava pra ele, não, porque eu sou fresca, eu não como isso. Ai, porque eu sou fresca, eu não gosto de tocar nisso, porque tenho muita sensibilidade Você sensorial. mesmo já se taxou, né? Assim, Porque eu cresci se a minha ouvindo vida isso, inteira escutando, né? Muita coisa que eu não comia, tipo, minha mãe nunca me obrigou a comer, mas eu sempre escutei, ai, tá muito fresca. Aí ela fazia a comida da casa inteira e fazia a minha separada. E aí ele, o meu namorado, começou a falar, não, você não é fresca, você só não gosta disso. Para de falar assim. E aí compreensível. toda vez eu falava, ele, não, você não é fresca, você só não gosta. Ele, não, você não é fresca, isso só te incomoda. Lembrei de mim agora, faço 3 tipos de carne em casa, gente, A minha mãe que o diga. Ai, dá trabalho. Mas enfim. Minha mãezinha que o diga. E conta como é que foi esse carinho todo dele te compreender. E aí, aí eu comecei a internalizar aquilo, né? E aí a minha psicóloga constatou que eu tinha sensibilidade sensorial e seletividade alimentar. Só que aquilo me dava vergonha de falar que eu tinha seletividade alimentar. Eu lembro até uma vez que a gente estava era Dia dos Namorados, nós estávamos no Tepequém com um casal de colegas. E aí ele olhou pra mim e perguntou assim, tu vai querer com presunto? E aí eu fiquei naquela pausa, né? Porque eu tenho uma coisa com presunto, que eu como o presunto quando ele tá bem fresquinho. Mas quando ele já tá muito tempo na geladeira, que ele começa a criar aquela liguinha, me dá um negócio, eu não sei explicar, mas eu não consigo. E aí ele olhou, tu vai querer presunto? Aí eu fiquei pausada assim uns 2 minutos e todo mundo me olhando assim, como esperando a resposta. Foi a primeira vez que eu consegui falar, falei, não, porque eu tenho seletividade alimentar. Eu falei, não, amor, não vou querer. E aí aquilo parece assim que saiu um peso de cima de mim quando eu falei, porque eu sempre falava, não, eu sou muito fresca, eu não gosto de presunto. Aí a minha amiga olhou pra mim, tu tem seletividade alimentar? Eu falei, tenho. Tem algumas coisas que eu não consigo comer, porque a textura me dá ânsia, me dá muita agonia. E algumas coisas eu não consigo tocar. Como, por exemplo, quando a gente vai no mercado, eu odeio escolher verdura, porque eu não consigo tocar num tomate mole, numa cebola mole. E não é que é um incômodo, ai, sujei minha mão. Não, me dá um arrepio inteiro, assim. É me dá uma condição Exatamente, mesmo. eu não sei explicar, é um negócio muito ruim, é uma sensação muito esquisita. Então, ele sempre escolhe pra mim, né? Assim, ele foi a primeira pessoa que me acolheu e fez eu começar a enxergar isso em mim de outra forma. Nossa, que maravilha. Foi. E Qual é aí... a profissão dele? Ou ele só é gentil mesmo? Não, ele é policial penal. Olha só. E aí, tem até uma amiga que bagunça comigo. Nossa, eu não sabia que o Greg era desse jeito. Ele é tão legal contigo, ele é tão sensível. Porque você olha pra ele, é um bruto, né? Mas ele não é. E foi ele, muito assim, muito dele, que me fez querer ir atrás disso. Porque eu tenho uma outra coisa também, que quando eu tô estudando,
É como se eu desligasse os meus ouvidos. Eu vejo muito autista com sensibilidade a som. Eu tenho. Só que eu não sei, eu acho que como já passou tanto tempo, eu consegui, sei lá, desenvolver isso. Como se eu desligasse os meus ouvidos e eu focasse só naquilo. Ele chama de hiperfoco. Pode ser que seja. E aí, quando eu tô estudando, às vezes ele tá jogando assim do meu lado e eu não escuto, eu ignoro completamente que ele tá do meu lado. É tanto que às vezes ele me chama, fala comigo e eu não escuto. Então, várias vezes eu falo assim, olha, Você amor... tem uma boa concentração, Exatamente. Eu falava assim, olha, amor, eu vou começar a estudar. Se você estiver falando comigo, toque em mim pra eu saber que você tá falando comigo. Porque você tá falando e eu não tô escutando nada. E aí, por várias vezes, ele fazia o teste. Ele falava e eu continuava aqui e não respondia. No teu mundo. No meu mundo. Aí ele tocava em mim, ele, amor, faz horas que eu tô falando contigo. Eu falei, mas eu te disse que eu não escuto. Ele, cara, não é normal isso. Eu tô do teu lado. Ele não pode, tu tem que investigar isso. A gente tem que fazer um teste, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí foi quando eu fui atrás do primeiro teste, que também fui diagnosticada errada no primeiro teste. Olha eu só. fiz, já tem mais ou menos um ano. Conta pra gente como é que foi exatamente esse primeiro teste, que não deu nada, e como é que foi o segundo que você fez a avaliação. Na verdade, ele deu o fenótipo ampliado do autista, que é quando você tem muitas características autistas, mas não consegue fechar um diagnóstico. Diríamos um Asperger, né? É. Que se assimila ao espectro autista, Isso. mas não é bem um autista. Ele se assemelha a determinadas coisas Exatamente. parecidas. Só que eu descobri no segundo teste que a grande maioria dos primeiros testes que eu fiz a primeira vez, a psicologia já não usa mais. Eles estavam em desuso, ou seja, eram testes ultrapassados. E aí, assim, eu nem lembro direito na época, mas era um quadro com vários quadrados, com várias formas, e aí eu tinha que marcar o quadrado indicado na linha, né? Tinha esse... Nossa, eu não vou lembrar, foram muitos testes, assim, já tem um ano e pouco, mais ou menos. Talvez que se hoje nem se use não, mais, e ele né? não usam mais. Já naquela época, quando eu comentei com a minha atual psicóloga, ela falou assim, olha, Diana, a grande maioria dos testes que tu fez, eles já entraram em desuso, a gente não usa mais. De todos os testes que você fez, a gente só usa um. Então, eu acho que é válido você repetir o teste, porque eu não concordo com o seu diagnóstico. Eu acho que não tem nada a ver... Aliás, não tem nada a ver, não, desculpa. Porque, além de ter dado o fenótipo ampliado, deu também que eu era hipocondríaca. E ela mesma falou que... Ela e o meu psiquiatra, né, quando deu esse laudo, esse diagnóstico, desculpa, ele falou que era pra eu ignorar o hipocondríaco, porque ele tinha me passado um remédio pro transtorno de pânico, que era pra eu fazer um tratamento de 6 meses. Eu, com 30 dias, falei, estou bem, não vou tomar mais, não quero mais. E ele falou, uma pessoa hipocondríaca tá sempre querendo remédio, tá sempre achando que tá doente, e você não, então esse aqui não se enquadra. Mania de medicação. Exatamente. Eu conheço pessoas. E aí eu já fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha sobre o fenótipo ampliado. Falei, poxa, será? Aí eu desisti. Só que aí minha psicóloga ficou em cima, ela, vamos refazer. Refaz com a psicóloga Diana, ela é muito boa. Neuropsicóloga, até Diana também é o nome dela. Diana Level. E ela ficou insistindo muito pra eu refazer. A minha neurologista também. Porque assim... O que você conta pro psicólogo e o que você fala pro neurologista é 1% do que você fala pro psicólogo, né? E assim, o 1% que eu falei pra minha neurologista, ela falou, vá fazer o teste de autismo de novo. Aí eu falei, então tá. Estão insistindo, eu vou fazer. E aí eu refiz o teste com a Diana. Foram totalmente diferentes os testes, né? A gente refez, acho que de todos, que nem eu falei, acho que só repetiu esse, que é o que eu lembro do quadrinho, de ter que repetir. Foi o único que eu lembro. Mas o Greg comentou comigo que a maioria dos testes, porque o primeiro ele fez, tem alguns testes que são usados em concurso público. Então, são parecidos os testes. Não são todos, mas alguns são. E aí, deu o autismo nível 1 de suporte. Ela falou assim, olha, a gente consegue sim fechar o diagnóstico, você conseguiu se adaptar bem na sua vida social, mas o maior prejuízo que eu tive é na minha vida, no âmbito do trabalho. Eu acredito que seja isso, porque assim, como eu já tenho 33 anos, eu consegui me adaptar a tudo. Mas a fase do trabalho é a nossa última fase, né? Você sai da faculdade e aí você começa a trabalhar. Então, assim, foi a minha último degrau da escada em que eu ainda tô tentando me encontrar e me adaptar, né? Eu acho que é por isso que deu esse prejuízo aí. Mas, assim, deu muito mais prejuízo de passividade, por exemplo. Era pra ser 50%. A minha tá em 91%. Essa já é muito alta. Ela falou assim, olha, isso não é bom.
A gente acha que uma pessoa passiva é bom, mas não é bom. E aí a gente tá trabalhando agora na terapia o fato de que eu não me permito sentir raiva. Ela fala, não, mas não pode. Você tem um direito, você pode sentir. Aí a gente tá trabalhando em cima desses pontos agora pra tentar um equilíbrio, porque ou eu sou de mais ou eu sou de menos. E mas assim, foi dessa forma que eu, né, eu comentando com a minha psicóloga as coisas que o Greg falava no meu ouvido, falava, meu amor, você tem que ir fazer o teste, porque não tem como eu conversar com você e você não tá me ouvindo. Essa sua seletividade alimentar, a sua sensibilidade com textura. E aí eu falava, meu sobrinho é igual, meu sobrinho tem a mesma coisa, meu sobrinho faz a mesma coisa. E ele já tinha sido diagnosticado? Não, ele ainda nem foi. Ele tá começando os testes agora. Depois que saiu o meu laudo, é que eu falei assim, olha aqui, ó. Aí minha irmã falou assim, não, vamos fazer o teste dele e tal, não sei o que, mas assim, ela bagunça que era pra ele ser o meu filho, porque ele tem as mesmas frescuras do que eu. Né? Exatamente. Olha só. E como foi exatamente os testes que fizeram em você? Creio eu que sejam de formas diferentes, principalmente porque tem essa questão dos níveis, né? Suporte 1, 2 e 3. E a questão da faixa etária de idade, a diferença também. Cada autista vem com uma coisa mais diferente, um mais puxado que o outro. Uns vêm com mais hipersensibilidade auditiva, outros sem fala. A seletividade alimentar apresenta em muitos e N diferenças, e um vem com uma coisa a mais que a outra, né? Sim. Você se descobriu com isso em alta em você, a questão da seletividade alimentar, né? Exatamente. E a questão de texturas. Sim. O que eu gostei muito é que lá onde eu faço a terapia foi o mesmo lugar onde eu fiz os testes. Então, a minha psicóloga conseguiu conversar com a minha neuropsicóloga. Elas conseguiram trocar informações, ideias sobre mim. Então, eu acho sim que o teste é voltado para o que a psicóloga já desconfia, né? Os testes que eu fiz, alguns eram de memória. Ela me falava algumas palavras, eu tinha que decorar essas palavras, depois ela falava nova. Como se fosse umas 5 baterias de palavras. Eu tinha que decorar essas 5 baterias e no final ela me perguntava todas de uma vez. Eu fiz esse dos quadradinhos, que são vários quadrados diferentes. Eu tinha que marcar todos eles numa linha. Fiz um de blocos, são vários blocos pintados, metade branco, metade vermelho. E ela me mostrava formas. E eu tinha que montar com o bloco aquela forma que ela estava me mostrando. Esses são alguns que eu lembro, né? Não vou lembrar de todos agora, porque são muitos. A questão porque não também do diagnóstico, eu me lembro na época que eu levei meu filho, foi com 1 ano e meio. Ali estava muito visível, né? Sim. Creio que é um pouco mais de observação, no teu caso, que é nível suporte 1, no meu, que já é nível suporte 2, já estava bem visível ali as dificuldades que ele tinha, né? A questão de não gostar de... E tem mais essa questão, vai muito de um para outro, mas quando ele era pequeno foi uma fase bem mais difícil. Hoje que ele já está com 16 anos, já está mais leve. Mas antigamente foi só observação, né? O psiquiatra na época observou muito o comportamento dele e com os meus relatos falando das dificuldades que eu tinha no dia a dia. Então foi bem óbvio, foi bem claro, né? Aí vai muito de caso para caso. E aí quando a gente entra naquela questão de assim, ai, nossa, você nem parece autista. Nossa, mas você não tem cara de autista. Autismo não tem cara, gente. Exatamente. É uma condição. É porque o povo, ele criou um estereótipo de que o autista é o não verbal, que anda na pontinha do pé, que não faz contato visual. E, gente, não é. E não pode comparar autismo em homem, o autismo em meninos de menina, porque é muito diferente. Que nem tem vários, é diferente. Exatamente, e tem vários estudos, né, que comprovam que as mulheres mascaram mais os sintomas do que os homens. Que é aquilo que a gente sempre, senta direito, fecha as pernas, cumprimenta, dá oi, olha nos olhos, pega na mão. E que nem a gente comentou agora, nossa, eu não sabia que eu ia cumprimentar tantas pessoas quando eu cheguei. Eu não gosto, mas eu cumprimento porque é educado. E quando a gente escuta de uma pessoa leiga, a gente releva, porque que nem a gente tá falando, nós estamos aprendendo, né? Exatamente. Tá todo mundo aprendendo todo dia. Todos os dias, cada vez mais. Mas eu escutei do meu psiquiatra que eu não era autista, porque eu mantinha uma linha de comunicação, eu conversava olhando nos olhos, eu pegava na mão, apertava a mão dele, e eu tinha tatuagem. Que o autista, ele não gosta de se expressar, então ele não pode ter tatuagem. E assim,
quando ele falou isso pra mim, eu ainda não tinha sido diagnosticado, eu ainda tava sob investigação. Não concordo, eu acho que não é, porque isso... E aí, tanto que eu não consegui responder, que aí a gente entra na passividade de 91, né? Eu não consegui falar nada, não consegui rebater. Porque, assim, ele não sabe 1% da minha vida do que a minha psicóloga sabe. Então, assim, isso é outra coisa que eu acho muito errado. Por que que só o médico que pode dar esse laudo, sendo que é a psicologia que vai a fundo na investigação? É como se, pra mim, é um tiro no escuro. O médico tem que acreditar no que o psicólogo fala, né? Que, graças a Deus, a minha neurologista foi maravilhosa. Quando ela pegou minha bateria de exames, ela só disse assim, temos surpresas? Eu falei, temos. Ela falou assim, ótimo. Ela abriu, deu uma lida, né? Pediu pra eu enviar pra ela por PDF e falou assim, vou fazer seu laudo agora. Depois você leva para sua psicóloga, veja se ela quer que eu tire alguma coisa ou que eu inclua alguma coisa. Eu falei, ó, isso é um trabalho em conjunto. Eu acho que quando a psicologia e a medicina tinham que trabalhar juntas, até porque é o médico que dá o laudo ainda, né? Eu acho que O isso tinha mundo que mudar. dentro do espectro, ele é muito diverso de pessoa para pessoa. Nem todo mundo vai vir com as mesmas características. Isso é bem Exatamente. relativo, é como eu estava falando. Uns vêm arraigado mais numa situação, outros não têm quase nada. Assim como você. Você não tem resistência ao toque. Né? Tem criança que realmente, jovem, adolescente, que não suporta mesmo o toque, por exemplo, meu filho. Vou dar ele como exemplo porque é minha vivência como mãe atípica. Ele não suporta o toque. Ele só gosta do meu toque, porque eu sou Que ele insistentemente... acostumou, né? Acostumou mesmo, mas ele não gosta. Ele É, ainda fica assim com restrição. o meu sobrinho esses dias, ele tem 12 anos, e ele foi um grande motivo, né, pra eu ir atrás. Porque, que nem eu falei, cresci ouvindo que eu sou fresca e ele tá crescendo do mesmo jeito. Porque agora a gente tá mudando isso. Ele não é fresca. Acabou esse termo. Acabou esse termo de frescura, porque não é frescura, é uma Exatamente. condição, né? E a importância de você receber o diagnóstico, tanto você como as outras pessoas também que se encontram hoje com o laudo na mão, de se compreender, Sim. de se respeitar, porque muitas vezes é taxada, né? A criança autista, por exemplo, quando ela sai num lugar que ela se desregula, ela tem as limitações, a família entende. Mas as outras pessoas que estão lá do outro lado, que não têm conhecimento nenhum sobre... Acho que é uma criança mal educada. É uma criança mal educada, é uma criança que os pais não dão Não dão limite. limite. O meu até mesmo, a questão de... não é porque ele é autista que você não vai dar limite. Gente, não é assim. Eu conheço meu filho indo e vindo, então ninguém melhor do que eu para lidar com ele. Sim, com certeza. Eu aceito a opinião dos especialistas, das pessoas que o acompanham e conhecem como é que ele é. Então é isso, a gente tem que se conhecer, as pessoas têm que ter mais empatia, aprender, parar mais um pouco. Você não sabe o dia do amanhã, você pode ter um autista com mais dificuldades e você tem que respeitar o próximo. Autismo não tem cara, porque autismo é uma condição. Tem aquelas crianças que ficam com um rostinho mais puxado assim para uma criança que tem necessidades especiais. Porque são vários níveis. Sim. Tem o nível suporte 1, o 2, o 3. O 1 é o mais leve, o 2 é o médio, o 3 é o autismo severo. Sim. E mesmo assim, eles compreendem tudo que está ali em volta deles. A gente, às vezes, é que não consegue acompanhar. No que você vai ali plantar o milho, o autista já vem com o cuscuz pronto. É mais ou menos isso aí. Ele já teve ali a visão panorâmica de tudo ao redor dele. Sim. O meu filho, ele não é verbal, mas ele compreende tudo ao redor dele. É incrível. E a percepção com tudo. É por isso que vocês têm isso tão assim, como é que eu posso dizer, tão sensível em vocês. No ponto perceptivo, no ponto da questão do toque, da audição. Vocês são tão especiais de um modo que a gente não consegue entender ainda. A gente precisa estudar muito e conviver para aprender todos os dias do lado de vocês. Eu digo como mãe que eu acho que o autista, ele é um ser elevado e é a gente que tem que aprender a lidar com eles todos os dias. Eu aprendi a lidar com o meu filho nessa convivência de mãe e filho. Eu aprendi muito com ele, a lidar com ele mesmo. E a ajuda dos profissionais que eu achava que eu ia dar conta de tudo sozinha, não dei. Teve muitas pessoas bacanas que passaram pelo nosso caminho que, de certo modo, ajudou muito. Muito mesmo. Não, eu devo tudo, assim, à minha psicóloga.
Maravilhosa, psicóloga Eduarda. Maravilha. E é tão bom, né, quando você encontra aquele profissional que realmente para te ouvir minuciosamente, ele te entende em cada detalhe. Isso é perfeito. Eu tava até com preconceito de começar a terapia com ela, porque eu achei ela muito jovem. E aí eu comentei com a minha melhor amiga, né? Minha melhor amiga, para com esse preconceito besta, ela tá com a cabeça fresca, deve ter acabado de sair da faculdade, vai que tu gosta. E hoje eu não quero trocar ela de jeito nenhum. Tem pessoas tão preparadas, Exatamente. né? Às vezes a gente olha assim, poxa, mas tá tão novinha, não tem muita experiência. A gente passa por isso também no início da nossa profissão verdade. em tudo, né? Infelizmente. Mas realmente tem pessoas assim que nasceram para aquilo ali. Sim, e a minha neurologista, inclusive, ela... Nossa, perdi a linha agora do que eu ia falar. Sim, a sua neurologista falou algo do tipo que você estava falando que os psicólogos, eles te entendem ali e depois elas conversaram. Não, antes. Quando eu comecei a terapia, não era com essa psicóloga de agora, era com um psicólogo. E aí eu não tava mais... eu não tava mais à vontade, não sei, não bateu, não tava gostando mais. E aí comentei com a minha neurologista que eu tava com vergonha de trocar. Ela, mas minha filha, eu gosto muito dela porque ela fala muito de energia. Ela fala, mas sua energia tem que bater com a energia do seu psicólogo, você tem que gostar dele, porque é uma coisa que você vai conviver sempre. E aí agora que a gente fechou o laudo, ela queria passar 2 vezes na semana. Só que assim, eu tô tão bem com a minha psicóloga que um dia na semana tá sendo suficiente. É o suficiente, É o suficiente, né? Entendeu? Ela tá conseguindo me dar todo o suporte que eu precisava. E é muito bom quando a gente... Eu acho que todo mundo devia fazer terapia. Com certeza. Não só o autista, não né? só questão da energia também, como eu te falo muito nessa questão do autismo, seja ele em todos os níveis, da percepção aguçada que vocês têm em relação a perceber com que realmente aquilo que te agrega e aquilo que você aceita. Siga o seu coração, siga a sua vontade, que vocês estão no rumo. Porque o meu filho, ele fazia uma terapia ocupacional há anos, não surtia efeito nenhum. E a gente tinha muita dificuldade da questão do toque, da questão auditiva. O toque era horrível, não conseguia o básico, cortar uma unha para manter a higiene, cortar o cabelo, que ficava o cabelo enorme. O meu sobrinho, agora que ele veio aceitar cortar o cabelo, com 12 anos, desde pequenininho era Sabe o que é que eu fiz? Era um martírio para cortar o cabelo dele. Sem dormir. Eu passava semanas cortando e às vezes evitava levar ele nos lugares porque eu conseguia cortar aqui e quando chegava na região das orelhas ficava assim igual o cabelo do palhacinho, porque perto das orelhas estava a hipersensibilidade. Então eu tinha o cabelo dele é cacheado, aquele cuidado de cortar mechinha por mechinha. Nossa, quantas noites eu passei sem dormir. Nossa, e isso eu nunca tinha parado pra pensar. Pois Meu sobrinho também tem o cabelinho cacheado, ele não deixava cortar na máquina de jeito nenhum. Tinha que ser só na tesoura e ainda era assim, ele baixando a cabeça, puxando. Agora deixa eu compartilhar com você e com quem está nos assistindo. Ele trocou de terapia ocupacional. De uma moça passou para um rapaz. Em uma semana, ele ficou permissivo a tudo. Eu contei as dificuldades que ele tinha de cortar o cabelo, de cortar a unha e outras coisas mais. Ele ficou permissivo em uma semana. Me poupou noites de sono. Que maravilha. Eu comecei cortando com a tesoura, ele foi deixando. Deu um pouquinho de trabalho, mas foi deixando. E eu falava, o que você fez? Eu dei amor. Eu disse, não, mas eu também dou amor. O que você fez que eu não consigo fazer? E aí, eu comprei a maquininha. Hoje ele deixa. Não gosta, não suporta, mas deixa. Exatamente. E cortar as unhas. Não suporta, também parece que estão matando ele, mas deixa. Por quê? Porque é o trabalho do profissional. Então é isso. Mudou não porque ele quis, ele não tinha essa autonomia de dizer eu quero mudar. Mas Deus mudou. Ele é nível 2, né? Ele é nível 2. Eu acho que o nível 1 tem muito isso. Não gosta, mas aceita. Não gosta, mas faz. Não gosta, mas deixa. É por isso que tem muita gente que acha, não é autista. Ou não é autista suficiente para precisar de ajuda. Mas às vezes é autista suficiente para ser estranho. Porque, que nem eu falei, né? Eu consegui me adaptar muito bem socialmente. Mas tem um preço que se paga. Como é você em relação a barulhos, a multidões de gente? Eu não gosto. Que nem a minha psicóloga perguntou como que eu ia pro shopping, né? Que é um lugar que tem muita gente.
Eu falei pra ela que eu vou, ignoro completamente todos os barulhos, faço o que eu tenho que fazer e vou embora. Ignoro o que eu falo. Gente, eu não sei o que eu faço. Eu não escuto. Eu foco em alguma coisa e vou embora. Não consigo, não assim, tem até uma situação que aconteceu agora, recentemente no Pilates. A recepção é pequenininha de lá, né? E aí eu tava tomando um chá, eu tava sentada. E na minha cabeça eu tava com a fisionomia completamente normal. E aí eu recebi uma mensagem da minha fisioterapeuta falando assim: tu tá brigando com alguém? O que tá acontecendo aí? Aí eu falei: nada, eu tô tomando chá e não tá acontecendo nada. Ela: menina, eu vou mandar o vídeo da câmera pra você ver a sua cara. E ela me mandou. Eu até mostrei pra minha psicóloga. Gente, eu tava com uma cara de incômodo tão grande, porque tinha muita gente na recepção, assim, tinha uma sentada do meu lado, outra sentada aqui, tinha um na frente, e eu tava muito incomodada. Só que, o que eu ia fazer? Eu tava esperando minha vez, tava quietinha lá na minha, mas na minha cabeça eu tava com o rosto completamente normal, mas não tava. Eu falei: meu Deus, eu não tava disfarçando o suficiente, então. Nossa, parece que você tá descrevendo o meu filho. Ele tá nos lugares, não fala, mas o rosto dele fala tudo. Foi isso, o quando rosto ele tá falou por mim. incomodado, super incomodado com barulho e com muitas pessoas. É isso. Criei aquela redoma protetiva pelo fato dele ser pequeno. Uhum. E aí a psicóloga dele falou assim: por que você tá fazendo isso? Você tá prejudicando ele. Eu disse: mas ele não gosta de muita gente, não gosta de barulho. Ela disse: não, você vai ter que equilibrar isso aí, você vai ter que achar um ponto de equilíbrio. Como hoje, graças a Deus, com a ajuda dela, e encontrei mais ou menos o equilíbrio. Né? Eu acho que acaba sendo aquele assim de... Não sei ele, né? Mas no meu caso, eu fui exposta há tanto tempo que eu acabei me adaptando. Só que, né, na minha cabeça eu tava arrasando. E não tava. Tava com uma cara nítida de incômodo. Tanto que ela me mandou o vídeo. É muito engraçado quando eu vi. E hoje é bom você se entender, né? Nossa, demais. E parece até assim falar que pra tirou... você, isso não tem problema, né? Exatamente. Hoje eu falo: não tem por que mais eu disfarçar. Eu posso ficar quietinha na minha ali. Gente, eu sou autista e pronto. Respeita meu espaço. Eu tenho minhas dificuldades, tem as coisas que eu não gosto e eu só quero respeito. Com barulho também. Tipo, às vezes a televisão tá alta, o meu namorado já vai lá e baixa o volume. E eu tenho muita sensibilidade com luz também, assim, né? Tanto que quando a gente vai estudar, a gente apaga a luz principal do quarto e a gente estuda a meia luz. Porque eu prefiro, como eu falo, eu prefiro estudar no escuro, que acaba não sendo totalmente no escuro, porque eu preciso escrever. E o coitado do meu namorado acaba estudando igual também, o bichinho, se né? adaptando. Poxa, muito legal, né? Essa questão de você encontrar na sua caminhada, na sua jornada, pessoas que te compreendem, pessoas que estão ali para te ajudar, para te apoiar. Isso faz toda uma diferença. Nossa, muito. Eu falo que eu fui acolhida. E assim, é muito bom, porque, meu Deus, quando vai acontecendo, que a gente vai vendo, eu falo: nossa, mas é verdade, essa pessoa me entende, por que os outros não, né? E é muito bom. E hoje a minha mãe também já tá mais para dentro do assunto, a minha irmã também. Como é que foi para os seus familiares? Então, quando saiu o meu diagnóstico, eu falei: não vou contar pra ninguém. Vou seguir a minha vida, vou viver normal. Não vou usar crachá, não vou usar cordão, não vou fazer nada. Mas isso não era a minha vontade, era o medo do preconceito. Mas dizer assim: nossa, tua mãe é velha, vem com essa história agora de autismo, essa altura do campeonato. Esse era o meu medo. E aí uma amiga minha que é psicóloga, não é minha psicóloga, mas é minha amiga, ela falou assim: mas por que você tá com esse medo? Eu falei: eu tô com medo do julgamento das pessoas. Ela falou assim: não, mas você tem que parar pra pensar que tá todo mundo numa corrida. E as pessoas estão 10 passos à sua frente. O seu laudo só vai te igualar a elas. E aí aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei: nossa. Porque assim, junto com o autismo vem alguns benefícios, né? Não tô querendo dizer: nossa, que coisa boa ter autismo pra ter esses benefícios. Mas a gente tem alguns. Eu acho importante a questão do respeito. Porque quando você realmente... ninguém sabe, mas você tem suas limitações, como você dizia, era muito taxado tuas limitações de frescura. Já dá um outro nome a isso. São limitações, são Exatamente. condições, né? E aí todo mundo já passa a entender e ver com outros olhos. Eu acho Sim. muito importante essa questão. Sim, aí a minha família, por exemplo, minha mãe, minha irmã, já estão, né, vendo com esses olhos. Já tá, nossa, era do autismo. Não era frescura. Era do autismo. Minha irmã já tá olhando também pro meu sobrinho, e né, essa com outro. importância de um diagnóstico, né? Exatamente. Ela também vai fazer investigação, porque ela tem algumas peculiaridades, mas assim, não são tão características igual a do meu sobrinho. Mas de qualquer forma ela vai fazer investigação ou pra saber se é ou não, ou pra descartar de vez, né? Mas voltando ao que eu tava falando, que eu disse que eu não ia contar pra ninguém, né?
E aí aconteceu uma situação que eu tive que ir lá com a doutora Milena, que ela também é minha amiga. Era uma outra coisa que não tinha nada a ver. Aí eu conversando com ela, eu falei, Milena, tu sabia que eu fui diagnosticada com autismo nível 1? Ela, ai, não acredito, bora gravar um vídeo. Aí eu, meu Deus, e agora? Eu assisti vocês, adoro a doutora Milena, um beijo, maravilhosa. Aí eu fiquei assim, e agora? Eu disse que eu não ia contar pra ninguém, e eu vou revelar assim no Instagram pra todo mundo? Aí ela, por favor, amiga, porque é tão difícil, o diagnóstico tardio de mulheres adultas é mais difícil. Aí começou a me falou um monte de coisa. Ela é maravilhosa, aí já me deu a gente. cartilha, não sei o quê. Aí eu, tá bom, vamos. Aí eu cheguei em casa e falei, então, amor, eu disse que eu não ia contar pra ninguém, agora eu vou contar pra todo mundo no Instagram. Ou seja... E agora você tá aqui na Rádio Defensoria. Tirando minha mãe e a minha irmã, o resto da minha família toda sabe pelo Instagram. Souberam pelo Instagram, né? Mas, assim, acho que foi bom, foi libertador. É libertador você compartilhar a sua experiência. Tantas pessoas, às vezes, estão passando por situações parecidas e não tomam a coragem de procurar, né, um especialista para estar procurando o teu laudo, porque isso é tão importante para você se conhecer, para você se compreender por que de tantas coisas que eu passei, o porquê de tantas coisas que eu era taxada, e de repente você se autocompreender e quem está ali em volta de você também. É maravilhoso. Eu acho que é mais maravilhoso ainda quem está em volta compreender você. Com certeza. Eu acho que essa é, assim, a melhor parte de você ter, de fato, o diagnóstico, né? Porque você começa a entender o que tudo fazia sentido pra você, tudo começa a fazer sentido, né? Você começa a se entender melhor e aí entra aquilo. Olha, não era frescura, era do autismo. Então eu sou assim, não tem mais por que eu ficar me desculpando. Claro. Ou tentar ficar disfarçando. É uma condição e você não vai deixar de ser querida, não vai deixar de ser amada. Ou, pelo contrário, você vai ser mais amada ainda. Pelo menos lá em casa foi assim. O baque do diagnóstico, porque o nosso não era tão leve, teve muitas dificuldades, ainda hoje tem. Mas, enfim, eu já consegui manter um equilíbrio, graças a Deus, no meio das dificuldades. Mas é aquela coisa, teve o baque da notícia, mas depois veio o que nós vamos fazer agora? Vamos correr atrás dos estímulos, do que pode estar melhorando na vida dele. Tu me perguntou, voltando aos testes, é que eu lembrei de uma coisa muito importante. Tu me perguntou como que eram os testes, né? E eu lembro de uma coisa que foi crucial pra gente fechar o diagnóstico. No primeiro teste, eu respondi todos os testes que eu respondi baseado no meu convívio com a minha família. Com a minha mãe, com a minha irmã, com meu pai e com a pessoa que eu me relacionava. Já no segundo teste, antes de eu começar, a neuropsicóloga me falou assim, olha, Diana, eu não vou te dizer as respostas, mas eu vou te direcionar para o que você precisa responder. Ou seja, ela queria conhecer a Diana fora da minha família, no meu ambiente de trabalho, na minha escola, como eu era com os meus amigos, na faculdade. E eram respostas completamente diferentes, porque assim, tem autista, que nem o seu filho, né, que não suporta o toque físico. Meu sobrinho outro dia verbalizou pra minha irmã, mãe, eu não gosto de toque físico. Já eu sou amorosa, mas eu acho que é por causa do meu pai. Porque eu cresci com meu pai, aquilo dando beijinho, um abraço, acordando pra ir pra escola. Porque minha mãe e minha irmã também não são muito de toque físico. Mas o meu pai é uma pessoa extremamente carinhosa. Tipo assim, sempre perguntar, cadê meu beijo? Cadê meu abraço? Cadê meu cheiro? Então, eu acho que eu acabei gostando, né? Desse carinho, disso, né? Acabou acostumando, isso, né? E no meu relacionamento eu também gosto. Mas eu não gosto que ninguém me toque. Fora disso, fora da minha bolha, que ela fala, né? Olha, fora da sua bolha de acolhimento, você não gosta. Então, assim, me causa um incômodo. Não é uma coisa que eu gosto. Eu faço por educação. Eu faço porque minha mãe me ensinou que é educado. Porque eu cresci assim desde pequena. Mas é uma condição que não te deixa confortável com isso, não, né? Exatamente. Essa palavra me causa desconforto. Exatamente. E assim, então nunca ia dar no primeiro teste. Porque eu respondi baseado na minha relação com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, com meu sobrinho. É tanto que hoje meu sobrinho vai lá em casa, eu só faço assim pra ele. Eu falei, ei, neném, até hoje, né? A gente chama ele de neném, o menino tá maior do que eu. Eu chamo meu filho de bebê, tá maior do que eu também. Ou então eu faço assim com a mãozinha, porque eu já sei que ele não gosta. Então, uma coisa que eu não vou, pelo menos com a tia dele, ele não vai se preocupar com isso, de ter que fingir que gosta de abraço. Não, vocês se entendem perfeitamente. Como é que foi receber inicialmente aí o diagnóstico, né, de síndrome do pânico, que você falou que ele foi realmente diagnosticado ou ele foi confundido com o autismo? Eu acredito que foi confundido com uma crise de autismo, porque assim, foram hoje, conversando com a minha psicóloga, a gente acredita que foi uma quebra de roteiro.
E o autista, ele tem muito aquilo, seguir uma rotina, seguir um roteiro, Exatamente. seguir um protocolo. Sim. E assim, foi quebrado meu roteiro de uma forma tão brusca que eu não soube lidar com aquilo. E foi a primeira vez. O autista, ele não gosta das quebras de rotina, ele não gosta do inesperado. A gente gosta de previsibilidade. Previsibilidade, você falou a palavra-chave. Exatamente. É por isso que existe a metodologia do ABA, que hoje trabalha muito o futuro. O que é que vamos fazer? Para onde vamos? E explicar tudo minuciosamente. Exatamente. O meu, comecei muito a trabalhar, eu estudei sozinha. Olha. A gente não tinha tanta facilidade, ainda não tinha os atendimentos, eu estudei por conta. E aí fui fazendo em casa. Não tínhamos a facilidade do celular ainda, foi bem há 16 anos atrás. Tirei fotos, imprimi algumas, recortei de revistas que ainda tinha muito e preguei e fui formando a rotina. Daqueles locais que a gente andava, tipo supermercado, farmácia, casas de família, algum lugar que eu ia com ele, eu tirei fotos do local que a gente sempre ia. Eu chegava lá, olha, a gente vai, que lugar é esse? Fazia ele falar. Ele falava que era o supermercado. E aí eu falei, a gente vai fazer compras, você vai comigo comprar comidinha. E era assim. E aí ele ia calmo. Ele tinha um roteiro para seguir, Tinha um né? roteiro para seguir. Se você chegasse abruptamente e só levasse, quando você chegar lá, podia esperar uma desregulagem total. Exatamente. E aí, o que começou a acontecer? Eu já estava com o meu atual namorado, mas assim, às vezes a gente saía, ia no supermercado. Inclusive, no supermercado eu tive uma crise. Cheguei no supermercado... O que você sentia? As minhas mãos começavam a suar, o coração começava a acelerar, eu olhava pro lado, parecia assim que eu ia infartar. Essa era a sensação. E aí O autista tem isso. E aí eu fechava as mãos assim com força pra tentar sentir alguma coisa. E aí eu olhei pra ele com o olho cheio d'água, era uma vontade de chorar incontrolável. Eu falei assim, amor, não tô me sentindo bem. Aí ele olhou pra mim e ele até disse assim, meu amor, vai pro carro porque vão achar que eu tô brigando contigo. E aí eu fui pro carro. E isso aconteceu acho que umas 3 ou 4 vezes. Já aconteceu na Você minha não casa. se sentiu confortável porque tinha muita gente? Tinha muita gente e... Eu não sei. Nesse do supermercado, eu não sei te deixou de fato qual foi o gatilho mesmo. desconfortável? Eu tá naquele ambiente, eu não queria mais estar ali. Eu entrei, aí eu olhei pro lado assim, vi muita gente, aí eu já fechei as mãos, e aí começou a vir a sensação, o coração acelerado, as mãos geladas, a sudorese. Você andou naqueles tipo atacadão, Sim, e aquelas suportes enormes até o teto? Aquilo ali dá uma agonia até na gente. E aí eu olhei pra ele, tentando assim me segurar ao máximo, o olho enchendo d'água. Aí foi quando eu falei, não tô conseguindo. Ele falou assim, vai pro carro. Aí eu fui pro carro. Da outra vez eu tava... Eu não me lembro agora onde tá. O meu filho se sente inseguro. Ele aperta na minha mão. Eu tô andando... Ele gosta de fazer compras comigo, ele adora. Mas eu sinto que ele não gosta da insegurança. Eu fico tentando entender o porquê. Se é por conta daquelas coisas altas e ele ficar com medo de pensar que vai cair. Lembrei. As prateleiras. Perdão, nessa época eu trabalhava numa empresa e eu acabei ficando responsável pela recepção dos eventos que essa empresa promovia. Essa empresa prestava... Inclusive, a gente já prestou muita assessoria para a Defensoria Pública. Maravilha. E aí, eu era responsável por recepcionar as pessoas, né? Então, eu lidava com muita gente. Tanto com fornecedor, com fazer pedido, receber pedido. Nossa, como é que foi esse tempo? Eu chegava em casa, assim, mentalmente exausta. Não era nem um cansaço físico, era, assim... Sugada. Muito, muito, muito. E eu achava que era normal. Na minha cabeça era normal aquele cansaço. E aí, eu comecei a não querer mais ir trabalhar. Já começava... Aquilo foi se tornando um peso pra você. Já começava a me dar ansiedade, o coração já começava a ficar gelado de eu saber que eu ia ter que lidar com tantas pessoas num dia só. E aí teve um evento que eram 3 dias seguidos. E aí eu fiz esse evento 3 dias seguidos e eu sofro de enxaqueca, né? Há muitos anos, eu faço até tratamento. E aí eu tava com a enxaqueca, só que era aquela enxaqueca que eu consigo produzir, eu consigo viver, né? Porque tem a crise mesmo que não dá... Tem aquelas que as pessoas sentem tudo, até a ânsia, não conseguem fazer nada. Querem estar no escuro. Eu tinha muito dessa até antes do tratamento, né? E aí eu comecei o tratamento com a mesma neurologista, inclusive. E, nossa, melhorou assim 100%. Mas às vezes ela vem e perdura de 3 a 4 dias. E nesse evento, eu tava com essa enxaqueca fraquinha. E com essa ansiedade, o coração gelado, as mãos geladas. E aí eu com medo de alguma coisa dar errado, porque a gente lidava no trato com autoridades também.
E aí eu lembro que, assim, foi no último dia, eu já não aguentava mais, assim, parecia que eu ia... Não sei, que eu ia entrar em crise mesmo no meio da galera. Eu falei assim, olha, eu preciso ir pro hospital porque minha cabeça tá doendo muito. Eu entrei dentro do carro e eu fui chorando, assim, mas chorando compulsivamente pro hospital. Consegui até chegar no hospital. E aí eu lembro que nesse dia me deram até morfina e a minha dor não passava. Nossa. E aí eu tive outra crise, porque eu falei, a médica vai achar que eu sou viciada em remédio. Porque como eu não fazia, eu fazia o tratamento, mas volta e meia, eu ia no hospital pra tomar remédio na veia. Eu falei, mano, ela já me deu tudo que era possível. Me deu o Tramal, que geralmente era o que passava. Ela falou assim, olha, Diana, eu vou ter que te aplicar morfina porque é a nossa última opção. E aí ela me aplicou morfina e deu meia hora. Eu falei, doutora, não passou. Aí eu entrei em crise de novo. Comecei a chorar, chorei. Aí ela perguntou se eu tava bem, se eu não tava tendo algum problema, o que tinha acontecido, se eu tava, né, com ansiedade. Porque ela falou assim, não é normal só essa dor. Ela falou assim, você não tá... Aí ela começou a me acolher. Aí eu comecei a chorar mais ainda. Aí ela falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou desligar a luz, E você sem entender o que estava acontecendo com você. Exatamente, sem saber me regular, sem saber como me regular. E aí, ela pediu pra apagarem a luz, eu deitei lá na cadeira, né? Ela pediu pra eu deitar, e ela falou assim, fica meia horinha aí, tenta dormir um pouquinho. Daqui a pouco você vai ver como você vai. Aí eu fui me acalmando, e realmente acalmou. Eu falei, não, gente, isso não tá normal. Aí foi quando eu fui no neurologista, contei pra ele, no psiquiatra, contei pra ele tudo que tava acontecendo, e falou, não, você tá com síndrome do pânico. Porque geralmente acontecia sempre quando eu tava no meio das pessoas. Falou, você tá com síndrome do pânico. Então foi confundido a síndrome do pânico com as ações que Exatamente. Involuntárias que tem realmente dentro do espectro autista. Exatamente. Que são as crises que as crianças com as pessoas chamam de birras, deu em você em forma de ansiedade. Eles têm também, só não sabem se expressar. Como eu sou adulta, infelizmente eu não posso me jogar no chão e chorar, né? Mas você sentiu de forma diferente, né? Nossa, terrível, era terrível. Confusão mental, palpitação. Muita palpitação. Veio tudo em forma de ansiedade, falava pra ele, né? Eu fui até no cardiologista pra ter certeza que o meu coração estava bem, porque eu achava que eu tava com problema no coração, eu achava que eu ia morrer. A ansiedade tem muito disso também. Eu falava, gente, eu vou morrer. Aí o meu cardiologista olhou tudo e falou assim... Mas que, na verdade, no autismo também vem essa ansiedade, pelas dificuldades que tem, né? Ele falou, Diana, olha, você tá excelente, tá tudo bem, não tem nada no seu coração. Eu também tive uma crise que foi a minha mãe que me levou pro hospital, uma ansiedade, assim, terrível. A gente foi parar no hospital, eu achei que eu não sentia as minhas mãos. E aí, por não sentir as minhas mãos, eu entrei em desespero. Eu falei, mãe, eu vou morrer. Eu comecei a chorar. Aquele formigamento, né? Que fica dormente. E aí eu comecei a chorar, dizer que eu ia morrer. Chegaram no hospital, aí me deram... Já entrei direto, foi no Latiris, né? A gente já entrou direto, já chegaram com calmante, já aplicaram, mas não resolveu. E eu, naquele desespero, achando que eu ia morrer. E as mãos... Eu falei, doutor, não tô sentindo minhas mãos. Eu olhava pra ele e falava, não estou sentindo minhas mãos. Aí trouxeram aquele equipamento pra fazer o exame do coração, porque eu dizia assim, eu vou infartar. Fizeram, não tinha nada no coração. Era ansiedade. Tudo mental. Tudo mental. Pra você e aí, ver como é que E aí, como não tinha feito laudo ainda nem os testes, né? Mais uma pra listinha do transtorno de pânico. Olha só. E você chegou a ouvir comentários de profissionais que negaram a possibilidade do TEA em você por conta aí de estereótipo? Como é que foi lidar com isso? O meu próprio psiquiatra, né? Eu acho que se eu levar o lado pra ele, até hoje ele discorda. Ele fala que não é, que o meu diagnóstico é síndrome do pânico. Ele disse que não era, porque eu mantenho uma linha de raciocínio, eu consigo conversar. Ainda falou que eu não andava na ponta do pé. E o diagnóstico fechado hoje para você, ele trouxe algum tipo de alívio, entendimento sobre si mesma? Então, o diagnóstico é que nem eu já falei uma vez, né? Ele não muda quem você é, ele só te traz conforto. Eu acho que ele te traz liberdade para você ser de fato quem você é. Exatamente. Então, assim, eu acho que é acolhedor quando você tem o diagnóstico, porque as pessoas à sua volta começam a respeitar os seus limites, né? Começam a te entender, a procurar a te entender melhor. E em que aspectos do dia a dia você sentiu que o diagnóstico ajudou a compreender melhor a si mesma e a quem está em sua volta também, né? Eu acho que eu ainda não notei muito essa diferença, porque é muito recente, né? O meu diagnóstico ainda vai fazer 1 mês, eu acho. Olha só, tá recente, tá muito né? recente. Mas assim, já na minha família eu já percebi que já procuram entender
as questões, né? Que nem fala, ela não é mais frescura, era o autismo, o fato de eu ter demorado a aprender a ler. Não era falta de atenção, não era porque eu não queria aprender a ler, porque eu conversava demais, demorei a andar de bicicleta. Tudo isso já, hoje em dia já faz sentido, né? Então, eu queria falar, eu não vi ainda essa diferença no convívio totalmente social, porque os meus amigos mais íntimos, que são muito poucos, já sabiam. Inclusive, a minha melhor amiga sempre falou, tu é autista, eu tenho certeza, vai fazer exame. Ela sempre falou pra mim, sempre. Eu falei, não, menina, tu tá doida, não sou não. Ela, tu é sim, eu tenho certeza que tu é. Inclusive, eu falei, vai estudar psicologia, viu? Tem um mês que você foi diagnosticada, mas assim, o que já mudou de lá para cá em relação a você andar nos ambientes e já conseguir se entender? Eu respeitar os meus limites mais ainda. Exatamente, isso mesmo. Isso te ajuda a respeitar os teus Muito, limites. porque Antes que você tenha uma outra crise de ansiedade, né? Porque eu me forçava muito, né? Você a ter um equilíbrio. Foi assim que eu comecei também com meu filho. E olha que o dele é bem mais pesado. E foi assim que, a partir do diagnóstico e a gente se conhecer ali, até onde eu posso ir. E não forçar, jamais. Exatamente. Nem num período em que você se desregular. Não, vou dar um tempo, vou me acalmar. Vou me regular aqui. E é assim que acontece. Muitas pessoas, às vezes, com aqueles mais pesados, até com você que é leve, tem que dar aquele tempo. Não deixa acalmar. Nada que você fale naquele momento vai acalmar. A pessoa tem que se regular por si só. E não demonstrar impaciência, demonstrar, assim, muito carinho, paciência e afeto. Porque uma coisa eu aprendi com meu filho também. Às vezes também, nem todo tempo, uma mãe sobrecarregada, ela tem a paciência ali. Tem hora que, nossa, tem hora que você respire, de onde que eu vou tirar forças e paciência? Tem hora que você está no limite ali. E tem que tirar. Eu percebi que quando eu perdi a paciência, poxa, de novo, você já está assim. Ai, não tem cristão que aguente. Falava desse jeito. E aí eu vi que ele ficava mais nervoso. E aí eu disse, meu Deus, eu não estou em mim, mas eu respirava fundo. E com isso, com a minha mudança também, até para lidar com ele, isso ajudou ele se regular. Ele acalma com banho. Ele é daqueles autistas que gostam muito de água. E cada um dentro ali do seu limite, cada um ali dentro das suas peculiaridades. Eu gosto de escuro. Você gosta do escuro? E silêncio. O escuro te regula e te acalma? E silêncio. Isso é muito bom. Às vezes eu fico horas deitada no escuro, em silêncio, em total silêncio, assim, eu adoro. E fala pra gente como é que foi a tua vivência na faculdade. Houve aí momentos em que você se sentiu que as dificuldades que você enfrentava não eram assim compreendidas pelos outros? Então, como na faculdade eu nem pensava nessa possibilidade, né? Eu só achava que... Eu ficava perguntando por que era mais difícil para mim apresentar o trabalho em sala de aula, né? Para todo mundo. Era muito difícil para você? Ai, era extremamente. Era terrivelmente cansativo, assim, mentalmente. Porque eu conseguia. A gente sabe que quando a gente vai apresentar um trabalho na frente de todo mundo, você fica nervosa ali as primeiras vezes. Mas com a continuidade que você sempre, gradativamente, tem que fazer isso, as apresentações. Vai melhorando, né? Vai melhorando. E com você não... Foi diferente. Era terrível todas as vezes. Todas as vezes. Era como se fosse a primeira. Exatamente. E pior ainda foi no meu TCC. Porque no meu TCC o nosso coordenador teve a brilhante ideia de convidar a faculdade inteira para assistir. Nossa. Então não era só para minha sala. E dificultou mais ainda. Nossa, eu falei, não vou conseguir. E aí quando eu fico nervosa eu falo mais rápido ainda. O meu orientador olhou para mim e disse assim, olha... Respira. Você vai me olhar... E quando você estiver falando muito rápido, eu vou fazer assim para você diminuir a velocidade. Porque se você falar muito rápido e não entender, você vai ter que apresentar de novo. Aí eu falei, não vou conseguir. Eu falei, não vou. Aí a minha irmã foi lá comigo e falou assim, olha, faz o seguinte. Vai estar todo mundo, vai estar uma plateia gigantesca. Olha para mim e apresenta para mim. Apresenta só olhando pra mim. Isso te ajudou? Muito. Eu esqueci que tava todo mundo na sala e apresentei olhando. Porque você focou nela, né? Foquei na minha irmã e eu esqueci que eu tava ali. Eu saí, falei. Isso te ajudou muito. Olha que bacana. Esqueci até de olhar pro meu orientador pra saber se eu estava falando numa velocidade aceitável. Deu tudo certo? Graças a Deus. Terminei, todo mundo, ai não, 10, não sei o que. Aí teve uma hora que eu olhei pro meu orientador, ele tava assim, ó. Aí eu falei, fui lá com ele, falei, o que foi ele? Olha, tu falou rápido, mas graças a Deus todo mundo entendeu. Tu não olhou pra mim hora nenhuma. Eu falei, eu esqueci. Mas que se você tivesse olhado pra ele, você ia ficar mais nervosa ainda. Eu não ia conseguir, ainda. Tenho certeza. Ainda bem. Olha, essa é a diferença de uma família que apoia, uma família que compreende, ajuda muito nessa caminhada. E graças a Deus você tá cercada, graças né? a Deus. Que coisa boa.
Como é que você vê a importância de desconstruir essas imagens rígidas, né, sobre o que é ser autista? É sobre o estereótipo, né? Então, eu acho que é por isso que eu aceitei dar a entrevista para Milena e eu acho que é por isso que eu aceitei estar aqui também. Porque pra gente poder quebrar esse padrão, né? Claro, Cada autista é único. cada É uma autista é único. condição, não é uma doença. Ai, dor de cabeça, dói a cabeça de todo mundo. O autismo não é igual. E eu tô. Para nenhum. Exatamente. Então, assim, se eu tô naquele quadro de que é um diagnóstico difícil e tardio e eu posso ajudar outras pessoas ou outras mulheres que estão se identificando, eu vou fazer. Então, eu tirei aquele medo, ou aquele medo do julgamento das pessoas, e eu vou por esse lado aí, pro lado de ajudar quem se identifica. A gente é quebrar esse estereótipo de que o autista é o não verbal, é a criança que anda na pontinha do pé. E tem muito autista por aí que a gente nem sabe, né? Exatamente. Já houve alguns momentos aí em que você foi interpretada por conta disso? Eu acho que na faculdade eu tinha muito medo de não ser aceita no meio de amizades, né? Então eu acho que de certa forma eu era julgada assim. Tinha gente que me achava às vezes muito metida e tinha gente que me achava às vezes muito entrona. Tipo, ai, se mete demais, ou fala demais, ou conversa demais. Mas era só eu tentando ser aceita. E aí foi quando eu falei, quer saber? Eu vou continuar com as minhas amigas. Tá tudo certo. Na faculdade hoje eu levo uma única amiga da faculdade inteira e um amigo que nem mora mais aqui. E que foram as pessoas que gostaram de mim do jeito que eu sou. Que maravilha, sempre tem, né? Exatamente. Exatamente. E isso te ajudou de alguma forma a aceitar ou a entender melhor o seu próprio diagnóstico? Com certeza. Agora eu vejo, né, que era só eu tentando me encaixar. E para mim, aquele sentimento de não pertencer àquela turma. Inclusive, eu passei a faculdade... Você tinha esse sentimento? Tinha, eu passei a faculdade inteira achando que eu não ia me formar. Que eu não era capaz. Tipo assim, Que você não ia se que eu não, entrosar, que eu não iam começava, gostar de você. que eu começava tudo e não terminava nada. Então, assim, eu tinha esse sentimento, porque eu comecei pedagogia e não terminei. Comecei psicologia e não terminei. Vai ver, era algo que você não se identificou. Exatamente. Aí eu comecei a odonto, que era uma coisa que eu gostava muito. Só que assim, no primeiro semestre eu falava, não vou passar do primeiro. No segundo, não vou passar do segundo. No 10º semestre eu tinha a mesma sensação. Falava, não vou terminar. Não vou pegar meu diploma. O TCC eu não vou conseguir. Era sempre, eu não vou conseguir. Ou eu não vou terminar, eu não vou formar. Era sempre esse sentimento, sempre essa sensação. De não pertencer àquele lugar, de impotência, de... por que os outros conseguem e eu não? Mas eu achava que eu não ia conseguir. Hoje, depois do diagnóstico, você consegue se compreender perfeitamente e acabar com esses estereótipos de que você de saber não que pode, eu vou conseguir. com essa questão do capacitismo, de achar que você não é capaz, mas que você é muito capaz, você é muito linda, Obrigada. com certeza muito querida. Olha, e você se entender hoje, e você se reconhecer e se aceitar melhor ainda. Ai, é maravilhoso. E que bom que você tem pessoas maravilhosas ao seu lado. E o que você gostaria que as pessoas soubessem sobre o autismo em mulheres adultas? Eu acho que é sobre o estereótipo mesmo, que eu acho que é o que a gente tem que bater muito na tecla. Pode não parecer, mas eu sou. Pode não parecer, mas as pessoas são, porque são diferentes. Exatamente. Né? Não é porque eu não me desregulo na frente de todo mundo que eu não sou, não é porque eu não preciso de ajuda para fazer muitas coisas que eu não sou. Então, eu acho que a gente tem que começar a compreender mais, eu acho que a gente tem que buscar mais conhecimento para começar a evitar as famosas frases capacitistas, né? As famosas perguntas ou os comentários mesmo. Exatamente. Mas eu acho que é isso, eu acho que as pessoas têm que começar a entender que o autismo é muito abrangente, não é só... E aquela questão, como você é uma moça muito inteligente, mesmo aquela pessoa que não tem o conhecimento suficiente do que sejam essas condições, sejam elas em todos os níveis, em qualquer tipo de pessoa, em qualquer situação, você compreender, vou deixar passar, ele não entende. Sim, é que nem eu comentei, que quando é uma pessoa leiga, a gente até releva, né? A pessoa não entende. Mas você ouvir de um profissional é muito ruim. É difícil. É muito então, ruim. aí você vê um pouco a falta de preparo. Sim, com certeza. Porque em tantas outras áreas, em tantos outros profissionais, hoje como mãe, eu encontro muita dificuldade na vida escolar dos meus filhos. Eu imagino. É muito difícil,
né? Você está ali batendo numa questão, batendo numa situação, e mesmo assim você encontra muitas barreiras, sendo de que seriam pessoas que poderiam ali estar somando contigo, né? E aí você encontra muitas barreiras, mas enfim, a gente vai lidando no dia a dia, aprendendo a lidar com todas essas situações e as dificuldades que a gente encontra aí no decorrer da nossa vida. Falando sobre o masking, né? Outro dia eu vi um vídeo que era um terapeuta, que ele também é autista, e aí nisso ele falava assim, que às vezes a gente mascara tanto os sintomas, a gente mascara tanto o desconforto, que você internaliza aquilo e você acha que aquilo é normal. E aí você fica se questionando, será mesmo que eu sou? De vez em quando esse sentimento vem. Aí eu lembro, não, era porque você estava disfarçando sempre. Não é, você não estava confortável. Lembra que você não estava confortável com aquela situação. Te causava um desconforto que não era normal. Então eu sempre agora estou focando nisso, né? Exatamente. Então, se você tem alguém na família ou se você acha que tem alguma condição, procure aí um atendimento, procure um especialista, começa pelo psicólogo, a você Com se certeza. compreender para se aceitar e o mundo te aceitar da forma que você é. O mundo não está preparado para a gente, famílias atípicas, mas a gente está aqui para falar sobre isso, para trocar essa ideia, para que as pessoas venham passar a entender mais sobre o que é esse mundo dentro do espectro, é uma diversidade tão grande, são tão diferentes um para o outro, que a gente passaria semanas falando sobre isso, né? Com certeza. Eu quero te agradecer a tua vinda aqui ao Conversas Inclusivas e dizer que nós estamos sempre de portas abertas. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Desejo sorte, sucesso na sua caminhada sempre, equilíbrio sempre. E seja muito amada. Que bom que você é muito amada pela sua família, Obrigada. pelos seus em sua volta. E a você que nos acompanhou, muito obrigada. Nós conversamos hoje aqui com essa lindíssima, a Diana Briglia, cirurgiã dentista. Nós falamos sobre o impacto do autismo na vida adulta aqui no Conversas Inclusivas. Então, se você se identificou com essa história ou conhece alguém que está enfrentando a mesma situação, compartilha já. Você nos encontra no YouTube, no Deezer e no Spotify. E eu sou a Adriana Carla com mais um Conversas Inclusivas. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.